Oi pessoal, meu nome é Jarbas Ângelo, sou psicólogo comportamental e estamos mais um dia aí de quarentena e eu vim trazer para vocês dicas valiosas para ensinar brincadeiras que vão estimular a criança. Então eu me desafiei a pegar recursos que tem dentro de casa, que tem na maioria das casas, para pensar brincadeiras para estimular as crianças, né? Uma coisa muito importante que eu digo quando o pai vem até me perguntar como é que eu ensino um comportamento novo para a criança. Primeiro você precisa observar como ele aprende. Então o pai, por estar mais tempo com a criança, né, muito mais tempo do que o próprio terapeuta, então ele tem dados extremamente valiosos que vão ajudar nesse processo de aprendizado, né? O pai, ele é o melhor professor em potencial. Então, a gente tem que perceber os padrões da criança, como ela aprende e utilizar essa informação ao nosso favor. Então, vamos lá. Se eu entendi que a criança, ou observei o contexto em que ela desenvolveu um comportamento novo, que, por exemplo, o de imitar. Então, eu percebi um contexto favorável de aprendizado. Eu vou tentar usar isso em ocasiões posteriores para aumentar a probabilidade de ensino. Então, se eu percebi que aquele contexto mais recreativo, mais lúdico, que utilizei os objetos de interesse da criança, fez com que ela aprendesse mais rápido, então, olha aí, acende-se uma luz para possibilidades mais fortes de ensinar um novo comportamento. Então, eu vou aprendendo com a criança a ensiná-la. Então, você que está todos os dias com a criança, você tem as informações mais importantes e valiosas para poder ajudar ela, né? Então, vamos lá. Eu escolhi materiais que a maioria das pessoas tem em casa. Trigo. Eu espero que a maioria das pessoas tenham. Luva. E caneta. Então eu vou para o tutorial para ensinar a brincadeira e dizer para vocês que habilidades estão sendo trabalhadas nessas brincadeiras. Vamos lá? Pronto, pessoal, eu coloquei o trigo dentro da luva, né? Essa luva eu coloquei mais trigo, essa luva eu coloquei menos trigo. O que eu percebi? Que eu coloquei menos trigo, ela é mais maleável do que eu coloquei mais, né? Então vamos lá para a primeira proposta, para estimular habilidades de imitação. Então eu posso pegar uma luva para usar como modelo real do que a criança precisa fazer e a outra para usar como estímulo onde ela vai manipular. Então vamos lá, eu posso dar um modelo que ela precisa fazer, então eu vou dizer para a criança, observe. Né? Então eu vou pedir para ela observar o comportamento que eu vou fazer, que é a modificação. Né? Eu posso fazer essa configuração de mão. Observe e faça igual. Então a criança tem que ir lá e fazer igual. A criança não fez. Então eu posso ir lá, já dar a ajuda imediata e logo em seguida reforçar imediatamente, né? Elogiar, dizer, nossa, que legal, que bonito que ficou, que legal que você fez. Então, logo após eu ajudar também a criança, ela executar e finalizar a resposta, você engajar, né? Elogiar, incentivar, isso mexe com a autoestima da criança. Então, é muito importante. Então, são inúmeras configurações de mão que eu posso fazer, né? Eu posso fazer o legal, pedir para a criança fazer igual. Eu posso fazer outra configuração, deixar só o mindinho. Enfim, eu posso fazer diversas configurações trabalhando a questão da imitação, né? Então você pode variar, pensar de formas criativas para estimular essa habilidade de imitação. E também é possível fazer fotomodelação, como seria, né? Então eu faço o desenhozinho da luva ou a fotografia da luva, coloco do lado e peço para a criança realizar a configuração, né? Pedir para ela fazer igual ao desenho, que no caso é essa configuração aqui, ó. Tá vendo? Igual. Embaixo eu fiz outra configuração de mão. Então você varia também nessas posições de mão.
lembrando de sempre que a criança finalizar a resposta, sempre que ela bater essa meta, reforçar, né, o comportamento dela, sempre elogiar ou usar reforço tangível. É muito importante a gente engajar a criança, né, encorajar ela a continuar na brincadeira, né, sempre usando recursos lúdicos. Ó, já é uma nova configuração, né, que é o eu te amo na linguagem de sinais. O legal. Então você usa a sua criatividade para montar, né, configurações diferentes. Eu coloquei aqui o pregador para fechar, mas é porque eu vou utilizar a luva em outra atividade, então eu não quis amarrar. Então eu sugiro que você amarre logo após de colocar o trigo dentro da luva. Também dá para ensinar habilidades mais sofisticadas, só depende muito da criatividade da pessoa em manipular aquele recurso, né? Então existem atividades mais avançadas, a gente utilizar essas luvas como suporte visual para ensinar habilidades matemáticas, né? Por exemplo, aqui a soma, né? A adição. A minha gata aqui, a minha assistente. Então, eu utilizar essas luvas como recurso visual para a criança compreender, né? Através de equivalência de estímulos que 1 equivale a 1, né? A quantidade 1, o numeral 1 mais 1 igual a 2. Então, você estimula a criança 1, 2. E o resultado final, 2. Né? Utilizar isso como uma pista visual para a resposta final que você quer. Então, coloquei aqui outra variação dessa habilidade matemática que a gente quer ensinar para a criança. Né? Ensinar para a criança que 2 dedos equivalem ao número 2. Né? Que mais 2 dedos, ou um dedo, que no caso aqui nesse caso dessa configuração, né? 2 mais 1 igual a 3. Né? Então, 1, 2, 3. Então, a gente tem um resultado aqui final 3. Quanto mais pistas, quanto mais dicas visuais e concretas no início de o ensino de uma nova habilidade, melhor. Né? Quanto mais recursos a gente utilizar para dar dicas e aos poucos esvanecer essa dica, melhor, né? Para a criança também não ficar dependente dessa nossa ajuda.